Olá a todos, iniciamos mais um programa Eventuais com Antônio Budal e nesta oportunidade traremos então mais informações sobre já um assunto pautado em nossos noticiários anteriores, agora com mais tempo e riqueza de detalhes. Sempre que possível e valorizando o importante trabalho dos profissionais de imprensa local, registrando e informando as nossas comunidades, destacamos um deles desde 1966 em continuidade atualmente. Estamos aí divulgando os nossos grandes militantes na questão do jornalismo. Um dos pioneiros também que a gente pode dizer aqui na cidade, que trabalhou aí seus 56 anos ou mais até, várias décadas, Ivo Dolinski, o qual é um sucesso, inclusive nessa modernidade, usando o seu blog, ivodolinski.com.br, sempre passando aquela informação bem pioneira, assim, imediata. Sem dúvida, Ivo Dolinski, portador de uma destacável ficha entre profissionais de jornalismo, título também registrado no Ministério do Trabalho, número 627/1969/SC, militante como repórter, redator-chefe e diretor de jornais, exitosa carreira. Ivo Dolinski, passando para nós, desde quando você despertou essa área, principalmente do jornalismo? Eu acho que já desde pequeno, o que aconteceu? Veio do sangue? Como é que é isso? Isso veio por uma questão de uma circunstância, digamos assim, extraordinária na minha vida. Eu estava morando em Curitiba, aí teve o problema da eclosão do regime militar e eu acabei voltando para Porto União e União da Vitória. E estava precisando de um emprego. Aí eu tinha um emprego na Nova Rádio Educadora. O então gerente, que já é de saudosa memória, Antero Wilgert, eu fui conversar com ele, ele ficou me observando, acho que o jeito de eu falar, porque eu tinha participado de vários cursos de relações públicas em Curitiba, numa escola especializada, e aí ele disse, estou precisando de um repórter. Aí ele me entregou um gravador daqueles grandes, me ensinou como funcionava e me disse o seguinte: você vai até o escritório do deputado Domício Scaramella, ali na Coronel João Gualberto, que o deputado federal Antônio Babi está ali, e você faz uma entrevista com ele para mim fazer uma avaliação da tua capacidade, da tua possibilidade de você ser um repórter, vir trabalhar comigo. Aí ele me deu o gravador, eu desci a pé 3-4 quadras, do edifício Maria Tomasi até a rua Coronel João Gualberto, o escritório do saudoso deputado e ex-prefeito Domício Scaramella. Eles me receberam com muita gentileza. Eu vinha imaginando o que eu perguntaria para um deputado federal. Aí eu liguei o gravador e primeira pergunta, cara, aquela clássica: qual é o objetivo da sua visita à União da Vitória? E daí foi se desenvolvendo a entrevista. Aí terminou a entrevista, aí aconteceu um fato curioso. Ele abriu a carteira e colocou uma nota, uma cédula no meu bolso da camisa. Pagamento? E eu fiquei, não sabia o que eu fazia, Fiquei meio sem jeito. Aí voltei para a rádio, mostrei a gravação pro Antero. Ele disse: você está contratado, pode começar a trabalhar amanhã. Essa entrevista vai direto pro ar amanhã. Aí eu fiquei todo emocionado, Daí, aí eu peguei a cédula, entreguei para ele, digo: olha, o deputado eu não sabia o que fazer, ele me deu esse dinheiro aqui, não sei se é pagamento pelo serviço que eu prestei, pela entrevista. Daí o Antero disse: não, esse tipo de entrevista nós não cobramos. Então eu vou devolver para ele. Diz ele: não, tudo bem, pode ficar com esse dinheiro. Então eu já comecei o primeiro dia dando lucro. E no dia seguinte eu já comecei a trabalhar no departamento de jornalismo como copydesk. Que é o copydesk? Copydesk é aquele que gravava as notícias da Rádio Tupi, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Guaíba, da Rádio Farroupilha, e daí fazia uma seleção do noticiário. Aí ele achou que estava fazendo bem e ao mesmo tempo já estava designando, dando tarefas de entrevistas e que eu fizesse com prefeitos, vereadores e outras autoridades.
porque naquele tempo o Budal, a presença de um secretário de Estado, era um evento fantástico. Hoje não se dá muita importância, às vezes nenhuma, às vezes até ignoramos, principalmente deputados, mas naquele tempo se dava muita importância, né? Então eu comecei assim na Rádio Educadora, né? A idade? Eu acho que eu tinha menos de 19 anos de idade. Ainda era, digamos assim, eu convivi muito tempo em Curitiba com o meu falecido cunhado, que era um homem muito inteligente e muito rigoroso com o meu comportamento, porque ele era dirigente de uma instituição religiosa muito importante e ele me colocava na linha e fazia com que eu tivesse um comportamento assim bem correto, né? Você pegou um pouco de cancha de relacionamento? Daí, inclusive, a escola que eu frequentava em Curitiba tinha o curso de orador. Isso ajuda. E como ajudou, né? Inclusive, agora nem tanto, né? Porque já estou velhinho, né? Nem tanto, mas você sabe que alguns anos atrás principalmente cerimoniais e inclusive discursos em instituições que eu dirigi, como Grupo Escoteiro Iguaçu, de Porto União, Rotary Club, que eu fui presidente, eu fui Relações Públicas do Distrito do Rotary Club, representei o Rotary Club de Porto União da Vitória naquela época, que era o único em convenção nacional realizada em Porto Alegre, com um trabalho que acabou se constituindo numa espécie de diretriz das necessidades do Rotary Club, que na época parecia ser uma instituição fechada, a necessidade de divulgar suas atividades. O doutor Ari Carneiro já participava? Ele já participava, Ari Carneiro, o falecido Ari Carneiro, o pai, o filho ainda não, porque era muito jovem, mas mais tarde entrou. Até hoje ele participa, foi governador de distrito, foi prefeito de Porto União, e vários outros que já faleceram, Carlos Evaldo Tercial, o filho dele, o Carlos Júnior, o Ayrton Martins, Alceu Martins, doutor Valdir Zanetti, doutor José Jorge. São pessoas que tiveram uma importância muito grande para a história de Porto União da Vitória, em todos os segmentos, tanto comercial, industrial. Wilson Pigato, por exemplo, o Rubens Conel, que está por aí, vários médicos, alguns já falecidos, outros que estão trabalhando em Curitiba, aposentados. E o Rotary tinha uma função no mundo muito importante, porque tinha até um determinado período todos os recursos que o governo federal utilizava para aquisição da vacina contra a paralisia infantil era fornecido pela Fundação Rotary, do Rotary Club. E esses recursos eram através das atividades desenvolvidas pelos rotarianos, principalmente pela Casa da Amizade, formada pelas senhoras do Rotary Club. Um detalhe que eu acho que dá para a gente também colocar aqui nesse bate-papo informal, a questão, você falou do teu início, que é interessante, você ter pego esse gancho e ido à frente, mas gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Pela lógica, você então iniciou na rádio, comentando assim mais ou menos uma linha do tempo, que rádio você passou, depois foi para outra, onde entrou o jornal escrito, veio o comércio, vem rádio de novo, vem a prefeitura, até chegar ao blog, que hoje é um sucesso, esse blog muito conhecido, ivodolinski.com.br. Bom, eu trabalhava na Rádio Educadora, e a Rádio Educadora fazia parte das organizações Curió, que era a Rádio Goiuerê, Rádio Comer de Campo Mourão, Rádio Educadora de União da Vitória, Rádio Colombo de Curitiba e Rádio Colmeia de Porto União, comandadas pelo falecido Ervin Bonkoski,
que é filho daqui. Ele nasceu aqui, depois foi a Curitiba, foi deputado estadual, foi deputado federal. Ele, o irmão dele, o Mário Bonkoski. Aí eu não me lembro exatamente em que ano que foi. Eu estava na Rádio Educadora e o Ervin Bonkoski resolveu vender a Rádio Educadora para a Diocese de Ponta Grossa, que nós não tínhamos ainda a Diocese de União da Vitória. O bispo era Dom Geraldo Pelanda. E nessa compra, toda a equipe foi dispensada, menos eu. O bispo Dom Geraldo queria que eu permanecesse na Educadora, mas o Ervin Bonkoski queria que eu fosse para a Rádio Colmeia. Daí eu comecei a trabalhar na Rádio Colmeia, especificamente no departamento de jornalismo. Aí eu ouvia falar muito no jornalista Ari Miles, que na época era o gerente da Caixa Econômica Federal em Porto União. Aí num determinado dia eu recebi meu pagamento em cheque. Aí eu fui até a Caixa Econômica para descontar o meu cheque. A Caixa Econômica funcionava ali naquele prédio nas esquinas da rua Prudente de Moraes com 7 de setembro, de edifício Fernandes ali. E quem era o caixa, você não tem ideia de quem que era. Era o Ivo Wolff, esposo da nossa querida Terezinha Wolff. E ele me conhecia. Aí ele pegou o cheque, fez o pagamento, aí conversamos. Eu admirava ele porque ele era um grande jogador de futebol, era fantástico como ser humano. Daí ele apontou disse para mim: Ivo, ele era Ivo também, né? Ivo, não sei se ele me chamou de Ivo, vou deixar lá, o gerente ali quer falar com você. Aí eu disse: tá bom. Aí eu fui lá, era o seu Ari Miles, todo educado, ele tinha uma finesse, levantou, me cumprimentou, se apresentou, pediu para mim sentar, me serviu um cafezinho. Daí ele diz: olha, eu tenho acompanhado o teu trabalho pela Rádio Colmeia e tenho lido a coluna que você escreve no jornal A Folha, que tinha o jornal A Folha de João Alviar Fagundes. O João Alviar Fagundes, que era vereador e era funcionário do Banco Inco. Depois ele passou a ser gerente do Bradesco. Aí o Ari Miles me diz: você conhece o Jornal Comércio? Eu digo: sim, claro, conheço, sim, eu me lembro desde a minha juventude. Foi mudado em 1931, eu não disse a data, né? Mas sabia, né? Se ele puser, eu estou com o jornal paralisado e eu quero voltar a circular, reativar ele. E vi em você, ele não usou essa palavra, mas ele deve ter pensado assim: vi em você o potencial de ser o meu braço direito, alguém que pudesse me ajudar. Eu quero tirar uma edição especial já isso foi no final de 66, em setembro do ano que vem, a edição especial do cinquentenário de Porto União. Bem lembrado. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Até ajeitar. O jornal estava barato, tinha equipamento, mas era naquele tempo que era um por um, né? Formava as chapas, daí dava um trabalhão, né? E no tipo nem pensar, né? Nem pensar. E vamos a um breve intervalo para institucionais e apoiadores e já retornaremos, um instante só.